qual a importância dos rituais religiosos para se obter a salvação? Como exemplo, o batismo. Também é uma pergunta muito boa, relacionada mais com a religião em si, né, a ciência da religião, do que com a sociologia da religião. Muito boa pergunta. Nada contra a sociologia da religião, mas a ciência da religião, especificamente, é mais fácil de ser respondida. Bom, então, a importância dos rituais religiosos é disciplinar. Então, assim como um aluno precisa compreender quais as normas da sua escola, uma pessoa que aceita uma determinada linha religiosa, ele deve procurar saber como ele vai poder viver ludicamente, com todos os objetos que existem, com a família, com a alimentação, com a relação com outras pessoas, como ele vai poder viver de acordo com a sua crença, a sua religião. E a religião vai dizer, você deve prestar atenção a tais e tais armadilhas, desafios que você pode ter daí para frente. Então, para evitar isso, desenvolva tal tipo de atividade. Aí vem os mandamentos, os princípios religiosos e tudo mais. E vem também os sacramentos. O que é o sacramento? É uma atividade aparentemente material que tem o poder místico de transformar o que é material em espiritual. O batismo é um sacramento e ele tem esse poder. Através daquele ritual que pode parecer simples para alguns, e para outros pode ser esotérico demais e até desinteressante, mas são atividades que aparentemente são materiais, mas que são dotadas de energia espiritual suficiente pelo próprio Espírito de Deus, Espírito Santo, que vai, através ali, atuar na purificação específica da pessoa. E se ela pode, através daquela atividade, permanecer fiel aos requisitos daquele sacramento, ela vive uma vida santa. Uma vida santa. Vocês falaram como exemplo o batismo. Eu vou dar um exemplo mais comum para a faixa etária dos estudantes em geral. O matrimônio. O matrimônio também é um sacramento. E se a pessoa encara o matrimônio com a santidade que o matrimônio tem e compreende a natureza do cônjuge, não como um servo, não como a cara metade, alguém que vai completá-lo para que ele seja feliz, mas ao contrário, vem como um indivíduo, servo de Deus, que junto comigo vai compartilhar o caminho da salvação. Aí ele modifica ou melhor, ele capta a mensagem mística do sacramento matrimônio e traz para a sua vida. E vai viver com respeito ao outro como indivíduo. Nunca vai pensar, esse é o meu objeto sexual, esse é o meu amor. Não. Você pode até amá-lo, mas ele não é seu. Ele não lhe pertence. Ele pertence a Deus. E você está compartilhando com ele o serviço a Deus. Então, os sacramentos, em sânscrito, tem um nome muito parecido, samskara. Parecido, né? Samskara, que ao pé da letra significa fazendo bem feito. Ou seja, bem feito alguma coisa que materialmente está ali, que não parece tão bem feita assim. Mas é uma atividade material que passa a receber o misticismo de Deus. Essa é uma área muito importante, já que ultrapassa a nossa experiência simplesmente física. É uma área da metafísica da religião.
Mas tem, praticamente todas as religiões têm esses rituais religiosos e todas as religiões, provavelmente, trazem para os seus rituais religiosos a potência mística da essência da própria religião. E o indivíduo pode obter aquilo, e se ele é fiel, ele continua. Se não, ele pode ser batizado, pode se casar em matrimônio e assim seguir adiante, fazendo todo tipo de bobagem. Ele precisa se conscientizar. Eu vou dar um exemplo mundano, conhecido até da política. Eu fiquei muito impressionado quando eu soube disso, e eu soube na época que aconteceu. Nós tivemos no Brasil um presidente da República que foi eleito pelo povo, isso foi depois da ditadura militar, e que ele fez uma viagem com a sua esposa, civilmente casada. Ele fez uma viagem para a Europa e visitou Roma. E como um chefe de Estado, ele foi ao Vaticano se encontrar com o Papa. E tinha os jornalistas brasileiros. E ele era conhecido por estar sempre acompanhado pela esposa. Mas ele foi visitar o Papa sozinho. Então, uma jornalista brasileira, mulher, perguntou para ele por que, quando ele saiu do encontro com o Papa, por que o senhor veio sozinho e não trouxe a sua esposa? Aí ele disse, porque eu sou de origem cristã católica. E eu fui casado em matrimônio com a minha primeira esposa. E com essa esposa, eu não sou casado no matrimônio religioso. Então, para a igreja, para o Papa, se eu trouxesse a minha esposa, eu seria visto como adúltero e ela como adúltera. Então, eu preferi não abordar essa área na visita ao Papa. Eu visitei apenas como presidente e vim sozinho. Foi uma lição muito interessante para o mundo, né? Pelo menos dá para refletir sobre diferentes pontos de vista. E eu, quando soube disso, já praticava o movimento Hare Krishna, né? O que vocês podem classificar como a religião Gaudiya Vaishnava. Eu praticava isso. E eu, então, captei essa informação sob o ponto de vista da sinceridade que o indivíduo tem sobre a riqueza teológica de sua própria religião. E os samskaras fazem parte da riqueza teológica. Os sacramentos são parte da riqueza teológica de uma religião. É a parte metafísica da religião.